Pronto, que dessa vez é pra valer. Nosso podcast, positividade, graças a Deus, tá no ar. Começou. Eu, Franzé Chefão. Davi Favela. Pessoal, a gente vai estar trazendo diversos assuntos, diversas pautas, né? Produto extremamente produzido dentro das favelas do Ceará para o mundo. E o nome do nosso amigo cidadão brasileiro aqui do lado esquerdo? Eu, Pequeno Correria. Então, para você saber um pouco mais do conteúdo, é importante também que você conheça cada um de nós. Então, hoje a gente vai falar um pouco da história de Davi, da história do Francisco José Rufino, mais conhecido como Franzé, o Chefão, se diz do amor, não sei, alguém é meio suspeito de falar sobre isso, né, Kiko? Eu tô mudando de nome agora. Mas, e eu também, Pequeno, na verdade o Wilton, Pequeno vulgo Correria, estamos aqui gravando esse podcast para você que está aí nos assistindo, né? Já também se inscreve, aciona o sininho, compartilha com seus amigos, seus parceiros, seus colegas. Durante o programa vai estar aqui vai estar colocado aqui no rodapé, né? No rodapé todos os arrobas do Instagram do programa, dos nossos Instagrams pessoais e também do nosso canal do YouTube. E também ressaltando que na execução, na direção da produção tem o nosso amigo DJ Kiko e o nosso amigo Kelvin, o maior olheiro do Brasil. Esse podcast também tem a direção geral da Central Única das Favelas do Estado do Ceará. E na produção também CF7 Produções. Bora, tá no vídeo. Bora. Com o Ceará e se tá piscando, tá gravando. Vamos que vamos. Então bora. Davi, nosso companheiro aí de miliano. Davi vem de onde? E que território você é aqui de Fortaleza? Que favela? E o que tu desenvolve, o que tu faz aí? Porque pela gente sabe, você é o cara da arte visuais, mas pouca gente sabe da sua história. Show de bola. Davi Favela, um menino de São Luís do Curu, do estado do Ceará. O irmão mais velho de 3 irmãs, a qual minha mãe trabalhava 15, 20 dias fora e eu ficava com as minhas irmãs, né? Isso com 9 anos de idade. E sempre quando a gente fala em irmãos do estado do Ceará, é aquela velha escadinha, né? O mais velho, aí vem o outro mais velho, aí vai um cuidando do outro. Então a gente passou aí uma temporada boa nesse estágio, né? De minha mãe trabalhando fora, né, em casa de família, e eu tendo que ficar em casa por ser o irmão mais velho, tive que tomar de conta de 3 irmãs. Né? A gente saiu de lá, desceu aqui pro Alto da Coruja, ali na Serrinha, Guaribau, isso em 88, 89, né? Já cheguei já no auge dos baile funk aqui no estado do Ceará. Ingressei numa gangue chamada CSU, que é Crucificada do Sistema Urbano, que era paralela à EDT, que é Espírito das Trevas. Finado Slay, finado Ronaldo Perrita, Manfroid, aí por aí vai diversos nomes que naquela época do baile funk era bastante forte, né? E foi o baile funk que me fez perceber que tinha alguma coisa errada dentro da minha comunidade, pelo descaso, pelo esgoto a céu aberto, pela fome, né? Pela falta de comida que naquele tempo. Na Serrinha? Na Serrinha, lá no Guaribau, Alto da Coruja, precisamente lá no Alto da Coruja, calma. E a gente tinha né, um dos pontos principais para ter acesso à comida era o ronce lá do Montes, e fruta era base aérea, né? Então eu saio, minhas irmãs ficavam cá, contavam o negócio, não tinha mesmo nada o que comer, eu saía, né? E aí conhecendo, né, os meninos também lá da minha comunidade, vendo que as coisas estavam ficando erradas e eu queria fazer alguma coisa e não sabia. E na pichação naquele tempo, a pichação tinha uma formação, uma ideologia. A gente pichava, mas mesmo assim tinha umas informações, umas frases, né, de incentivo político, né? Antigamente a pichação, as pessoas eram politizadas, eu acho que hoje nem tanto, né? Né? Hoje é mais status, né? Fama, né? Que é a fama, né? A demarcação de território e tudo. Naquele tempo não tinha realmente a demarcação de território, mas também tinha uma ideologia, né? Eu estudava ali no Assunção, ali tinha um cara que pichava muito por ali, acho que era Biras. Tinha um cara... Qual era a década? Era na década de 90. Né? Isso porque, tipo 90, assim, isso 90, 91, 92. Porque o baile funk ele me fez ver... No caso foi a pichação, né? Eu vi na pichação uma forma de expressar o descaso, onde eu ia, pichava, botava lá que estava, né, descaso social, com comida, fome e tal. Eu queria que depois falava um assunto que você falasse. Na verdade,
Só um minuto, Franzé, cortando aqui também. Essa questão da pichação, ela é mais uma questão também identitária, né? Identitária. Porque, tipo, eu tinha uns amigos que pichavam, mas eu não gostava de pichar. Então eu queria andar com os caras que era da bike, porque na época também tinha uns caras que andavam de bike, faziam bicicross, fazer os BMX. Os BMX, fazer os mugangos na bike, ou andar de skate. Aí tinha, na verdade, tinha outra situação. O fato de nós querer é uma coisa. E o fato de nós ter era outra situação. Então pichar se tornava mais fácil, mais viável do que andar de bicicleta, porque tinha grana para comprar bicicleta e nem muito menos skate, que era muito caro. Então pichar, tu tinha algumas alternativas de pichar, porque só tu pegar o carvão, só tu pegar um pedaço de gesso, ou só tu pegar um giz ou o velho desodorante com então era uma maneira de pichar, de se expressar. Então assim, era uma parada meio que politizada, talvez também sim ou não, mas era uma parada de você se sentir pertencente a algum grupo, alguma tribo, né? E depois veio mesmo assim, com tudo isso, o baile funk, de você sentir parte de um lado A, lado B ou de um território. Eu queria fazer uma pergunta pro Davi, dentro desse conteúdo que ele tá falando, de pichação. Deixa eu concluir, tipo assim, o que é a pichação naquele momento, isso no meu ponto de vista. O Pequeno ressaltou uma coisa muito boa, porque a pichação foi uma das primeiras coisas de coletivo a gente participar, porque normalmente as pessoas são individualistas, até nos dias de hoje. E na pichação eu encontrei uma coletividade, até mesmo para comprar uma lata de spray que era cara, extremamente cara. Então a gente juntava ali, era até cruzeiro ainda, que eu me lembro, a gente estava chegando no plano real ainda, que foi em 94. E a gente juntava ali de 5 ou 10 e inteirava uma lata. Então dava pra gente pegar e inteirar uma lata. Só que tinha alguns caras que a gente não inteirava quando o cara tinha um nome gigante. Então a gente não inteirava com esse cara, porque a gente sabia só que o nome dele ia-se embora quase a lata toda. Então foi um dos primeiros coletivos que a gente participou. E tinha uma ideologia, não era como é hoje que a pichação é. E a pichação entrou como especificamente? Nessa parte que eu queria me expressar, mostrar o que... Eu tava vendo que tinha alguma coisa errada dentro da nossa realidade, o descaso, aquela coisa toda, né, fome e tudo. E a gente ia no final de semana pôs o baile funk, naqueles velhos caminhões, né, ônibus, quando tinha, era muito ônibus era luxo ali, difícil. E aí a gente se encontrava com os outros caras das outras áreas. E aí a gente só se encontrava no final de semana. Aí durante a semana o que a gente fazia? A gente pegava a lata, ia nas áreas dos caras e botava os nomes lá, tipo, exaltando a nossa galera, né? Aí no outro final de semana a gente voltava e os caras queriam cobrar, você foi lá na minhas áreas e tal. Aí começava as tretas. Aí começou as primeiras tretazinhas. Só que como era coletivo, as gangues de pichador tinham o seu cabeça, né? O cabeça da gangue. A gangue, entre aspas, era uma coisa, pra nós era uma coisa infantil, que não tinha nada a ver com o que é hoje, né? Então só o nosso representante lá, trocava uma ideia, se rolasse algum estresse, os caras mesmo se resolvia. Por muitas das vezes nem nós não se envolveram, era só o cabeça que resolvia, pronto. Então a pichação ela me proporcionou isso, uma visualização política, né? Que ela me abriu as portas para ver essas dificuldades que tinha. E as minhas pichações sempre tinha algum desenho, alguma frase que pudesse mostrar para a sociedade que tinha alguma coisa errada dentro da periferia ou dentro da favela, né? Naquele tempo. Basicamente o que a pichação me ajudou. Tem uma história do nosso amigo Hernando, não sei se ele já contou pra vocês, dentro dessa época, que um cara de uma gangue quis brigar com ele. Aí ele marcou um encontro com o cara de uma gangue. Marcou um encontro com a gangue do Hernando pra poder brigar. Só que o Hernando não tinha gangue. Ele só meteu o caô. E aí quando chegou na hora, o cara chegou com uma porrada de cara e o Hernando chegou sozinho. E o cara, cadê tua gangue? Ele disse, macho, tu acha que eu ia trazer pra cá um bocado de gente, macho? Pra causar o mal fuzuê aqui na rua, pra criar problema pra todo mundo. Aí eu vim sozinho e tal. Isso foi que ele dialogou e acabou que ficou tudo resolvido. E dentro do que o Davi falou, eu queria fazer aqui uma pergunta. A gente já conversou sobre isso, mas é uma coisa que gente que conhece o Davi, mas que não sabe. Né? O Davi, apesar dele ter uma impostação de voz interessante, o Davi apresentou por vários e vários anos o programa de rádio, o Davi, ele é gago. Isso. E ninguém sabe por que o Davi é gago. Todo mundo acha que é um problema de nascença. Então, eu achava que era... Na verdade, eu acho que foi um susto, porque a minha mãe dizia, né? Disse, não dá sustão que não vai ficar gago. Não dá sustão porque... sempre ia acontecer alguma coisa. Deus castiga. Não aponta pra esteira que vai nascer verruga. Eu fiz essa pergunta pra ele, foi aleatória. Assim, mas fala aí, Davi. Foi através da pichação, né?
Em 92, a gente estava ali na área da Serrinha, na US. Naquele tempo era a Kombi, né? Vocês se lembram que a polícia naquela época era a Kombi, estava começando a ter o Fator. O Fator também era tipo um grupo de elite hoje, como o Raio, né? Aí os caras pegaram nós no ato, claro que é uma coisa irregular, que era uma coisa que é contra a lei. Foi pego pichando? Foi pego pichando e nós rodamos quase a madrugada toda dentro dessa Kombi, né? Eu fui um dos caras que fiquei só gago, outros sofreram outras coisas que eu... Ficou gago por quê? Porque entrou na Kombi? Entrou na Kombi, sufoco, susto, porrada, né? Tinta na cara. Pra delegacia vocês não foram? Não, peraí, eu não entendi. Tu ficou gago por quê? Os caras pegaram nós, botaram dentro de uma Kombi e foi a madrugada todinha de sessão de terror. E tortura, no caso. Tortura, terror e... Como ele sabia que levando pra delegacia não ia dar em nada, os caras... Eu fui um do mais pobre que ficou. Teve o Galego, que foi no caso, do irmão do cara, que é até falecido hoje. Ele ficou assistindo a apelidade de Fator, porque antes de morrer, ele só ficava da cozinha pra sala, de tanto levar. Eu também levei, no caso eu fiquei gago, né? Foi vulgo telefone. Ele levou tanto que depois que ele retornou à consciência, ele só conseguia sair da sala pro banheiro, a cozinha. Ele não conseguia mais botar o pé fora da porta de casa para ir para nenhum canto. E ele faleceu agora na pandemia, 2019. Então a tua gagueira foi em virtude de uma abordagem, de uma policial, de uma tortura, de uma agressão que você sofreu. Justo. E naquela época eram outros tempos, né? Aí não tinha direitos humanos, corregedoria, não tinha nada, não era nada. E também a gente era jovem, achava que instrução, não tinha tipo assim, tu hoje trabalha no sistema dando aula, né? Você Isso. trabalha dentro do presídio dando aula, já fiz várias oficinas com policiais. Também. Tinha um projeto chamado Ronda Cultural, isso. Em algum momento, tu se encontrou com esse polícia ou... Não, esses caras que andavam, que era o Fator, a maioria andava com balaclava naquele tempo. E normalmente quando eles faziam esse tipo de abordagem era dessa forma. Mas essa história, assim, nesses momentos, nessas vivências que tu teve com a polícia... Não, a única turbulência que a gente achava foi nessa época. Eu tinha os meus 14 anos. Essa tua história, tu já contou para algum policial? Já. Diversos casos também. Mas são coisas que, tipo assim, não é a instituição em si, são alguns membros que é da instituição. A mesma coisa se você falar dos evangélicos ou falar de qualquer outro segmento, você não vai trabalhar, mostrar que está errada a instituição, mas sim algumas pessoas que pertencem àquela instituição. Mesmo que sendo algumas pessoas, também eu acho que também, na verdade, não é um caso isolado. Claro, a gente conhece alguns policiais que têm uma diferença no tratamento da abordagem que até assusta. Isso. Né? Até assusta, porque a gente vê muita gente que opta, diz, prefiro ser abordado pelo raio do que pela PM convencional. Por quê? Porque o tipo de abordagem os caras já sabem que é aquela maneira que os caras vão abordar. Então não tem contenção, tem um padrão, não existe contenção. Mas a gente sabe também que alguns desses polícias, eles transgridem esse tipo de comportamento, esse tipo de preparo. Porque eu mesmo já sofri violência policial, até sem saber o motivo. Né? Já apanhei, já levei tapa, já levei murro. Para depois saber depois saber o motivo, porque é que... E às vezes nem culpa o cara tinha. E simplesmente pelo fato do cara achar que eu estava no lugar errado, na hora errada, esperando alguém. Então, muito desses casos, eu vi ali estampado na cara o racismo, de verdade. Entende? Então são situações que são assim, não são isoladas. Que a corporação ela tem total responsabilidade sobre esse tipo de comportamento de quem está representando ela na rua. Aí o que eu tinha de empoderamento, isso, tipo, nesse tempo a gente tinha até medo, às vezes a gente se tremia porque tinha medo. Não é porque a gente não de auto se descobrir que a gente tinha potencialidade. Eu com 12 anos, 13 anos nessa abordagem, né? Então eu me sentia, mesmo eu sabendo que eu estava certo em algumas situações, mesmo assim a gente tinha medo. Quando a polícia drobava a esquina, todo mundo ficava com medo. Tipo, né, a música do Racionais. Até o fato de você ser abordado, você tanto de brinco, já era um problema. Porque era tudo brinco, tudo era novidade tipo naquele tempo. O corte de cabelo, a roupa que tu usava, o chinelo que você usava. Se fosse um cara que tu tivesse com a camisa da
da ataque. Uma chinela da Kenner, pronto, era o suficiente para tu ser abordado. Uma vez a gente Porque normalmente nós só conseguia quando nós fazia o quê? Varal. E realmente eu fui um dos caras que mais fiz varal quando era... Porque eu não tinha condição de comprar uma camisa da Grinch e nem era Kenner, era Opanca naquele tempo, um Headley. Até o cara, eu vim ter um Headley, cara, eu já tava quase com meus 30 anos, o Headley e o M2000. Eu falei, um dia eu vou comprar o M2000 e um Headley. Eu tinha uma alternativa que era o paralelo do Headley, parecido, mas a etiqueta era diferente, né? Aí de 89, aí 91 a gente estava tendo uma ocupação gigante na área do José Walter, que não era José Walter. Mas antes de tu falar dessa ocupação, o que fez na verdade com que a gente tivesse e se comportasse como tal e começasse a buscar e dialogar e questionar esse tipo de comportamento dos próprios polícias foi o rap. Foi o hip hop, que foi o nosso professor. Que fez a gente se descobrir. Fez a gente se descobrir, inclusive se descobrir como preto. Porque aqui no Ceará tem uma outra situação, que pelo fato do Ceará ter sido o primeiro estado a abolir a escravidão, dizem que no Ceará não tem preto. E pra gente, tava tudo bem. E pra gente era vergonhoso dizer que é preto. E quando as pessoas diziam que a gente era preto, era vergonha pra gente. A gente se sentia vergonhado. Então assim, a gente aceitava os apelidos, né, o racismo comédia, as brincadeirinhas. Então assim, o cara que dentro da favela, o cara que era branco e eu preto, ele sabia que ele tinha mais condições de ser tratado bem do que eu, apesar da gente estar cheirando a mesma merda, a mesma lama e sofrendo as mesmas situações, mas ele tinha algo acima de mim que ele não tinha. Entre eu e ele numa abordagem policial, quem apanhava era eu. Verdade. Entre eu e ele para ser abordado, quem seria abordado era eu. Numa parada de ônibus, que a gente estava esperando o ônibus, para mim o motorista não parava. Mas pra ele parava, então assim... Eu tenho 2 sobrinhos nessa idade jovem, um tem 19, o outro tem 24, eles são brancos, são louros, nunca foram abordados na vida, moram na favela... Existe um padrão, eu até hoje eu tenho amigos policiais penais, delegado, eu conheço muita gente da segurança pública, né? E eu até questionei, como você falou, se eu tinha algo hoje, questionei, por muitos, como são alguns meus amigos, eu já até falei, não, Davi, existe um padrão. Né? Infelizmente esse padrão vem sofrendo por gerações o mesmo padrão, que é preto, né? Aí como o meu parceiro pequeno falou, o estilo de roupa, o padrão, né? Normalmente o cara não vai pegar um cara, por isso que normalmente tem muitos caras hoje que estão fazendo as fitas que a gente chama, né? Que é os assaltos com uma roupazinha colorada e os caras não passam não. Se já vê o cara com a calça larga, e na verdade, cara, também assim, a gente da nossa mãe, que também pouco sabia desse comportamento, desse letramento que a gente também falta muito em nós, né? Quando a gente fala do racismo, tipo, a mãe da gente dizia pra gente não andar com as mãos pra trás. Isso. Entende? Se a gente fosse no supermercado, pra gente não estar com a mão no bolso, pra gente evitar de estar nas esquinas, pra gente... Então era um tipo de proteção que ela tinha conosco, que muito menos... Ela sabia. Que ela já sabia. Que a gente estava ali, era um caso pra polícia nos parar, mas ela não sabia o que estava acontecendo de fato. Então, várias situações da qual, tipo, você tá andando na calçada, a pessoa atravessa pro outro lado. Então, como é que a gente usa isso hoje, 2023, como é que a gente usa esse comportamento de terceiros a nosso favor? Verdade. Não é porque eu morava lá. Hoje a gente tem o conhecimento, né? Eu era muito amigo do Capitão Jadilson, que era o comandante do Ronda de Sobral, e do Coronel Mendonça, que era o comandante do Ronda da região norte. E uma das nossas conversas era da gente fazer uma capacitação com a polícia para ela diferenciar quem era o cara do skate, quem era o cara do hip hop, quem era o cara da favela que se veste daquela forma, porque para eles, todo mundo que usasse uma roupa larga, um boné à barreta, ou que tivesse de cordão, enfim, todo mundo ali para eles era vagabundo e tinha que ser parado, que tinha que ser abordado. E não como assim. A gente fez naquela época, pequeno Zezé e nós, que a gente que fez a parte social do projeto Ronda do Quarteirão, que era justamente essa identificação. Todos os projetos, todas as bases do Ronda do Quarteirão fez esse trabalho comunitário. Né, de realmente ter, até porque são eles que estão ali naquele território todos os dias fazendo aquelas rondas. Então eles começaram a nos procurar, fizemos um projeto chamado Ronda Cultural, aonde nós tínhamos uma viatura, de vez de abrir a viatura atrás, de vez de ter as grandes, tinha um toca-disco, tinha lata de spray, tinha um encerado para o cara dançar o break, e em vez de a viatura chegar para poder chegar da abordagem, a viatura chegar e fazer uma atividade cultural, justamente para identificar essas pessoas, né, e suas tribos, para eles identificar aonde eles estariam fazendo a parte do trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente teve
um total também repúdio de parte da própria polícia, da própria sociedade, da própria corporação, porque não era um papel da polícia fazer isso. Entende? Não era o papel da polícia fazer isso. Só que a gente entende também que a polícia ela tem um papel social dentro da favela, porque em alguns lugares, Franzé, Davi e o pessoal que está nos assistindo, o Estado, a polícia, ela é o único braço do Estado que consegue chegar dentro da favela. Então não foi nossa opção, o único Estado que estava chegando era a polícia. Então a única forma de nós tentar entrar e fazer esse trabalho social foi através da polícia. Tem um cara muito bom, eu vejo muito ele no YouTube, é o Miquel, que é um ex-segurança do Gabriel Monteiro. E aí ele fala disso da polícia, que a polícia tem esse estereótipo de achar que o cara que anda desse jeito, ele é marginal. Aí ele disse, quando você está no interior, você acaba que você conhece todo mundo, como todo mundo se veste. Então se chega um cara lá, que o cara é todo tatuado, que o cara chega lá cheio de cordão, que o cara tem um andado diferente, a polícia sabe que aquele cara é diferente, que ele não é de lá, ele se veste diferente. É fácil de identificar. Agora ele cita o exemplo, que lá no Rio, ou aqui em Fortaleza, você vai dizer que um cara que usa um cordão de prata, um cara que está com uma bermuda da marca tal, com a blusa da marca tal, ele é bandido? Se a favela, todo mundo da favela, do cidadão ao bandido, usa a mesma roupa. O problema é que assim, você tem toda uma orientação, a formação da polícia, e esses caras que são polícia vieram também daí. Vieram de onde nós estamos. O que é que eu enxergo? O que nós vestimos, se comportaram como nós se comportamos, fala a gíria que a gente fala. Entende? Só que os caras são preparados, até psicologicamente, existe uma formação para isso e tal, mas os caras são preparados. Eu encontrei com o cara que estudou comigo, eu olhei pro cara, o cara não me deu nem atenção. Eu tinha certeza que ele queria me colocar na parede. Só o que eu enxergo hoje, o que me fez vencer esses preconceitos, essas coisas, que os caras são seres humanos igual nós, foi o que o Wilton falou. Entendeu? Eu enxergo isso, não enxergo a farda, eu enxergo aí, eu vou nessa parte psicológica, porque às vezes você vai com a farda, você já fica logo daquela treino. Aí quando eu enxergo além da farda, eu já tenho essa opção. E voltando lá nos anos 90, até para nós entender um pouco, quando a minha mãe vinha de 15 a 20 dias para casa, falando mais um pouco da minha história, quando faltava comida, né, eu ia de a pé da Serrinha pro Ronce, que é o único canto que tinha pão naquele tempo, aquele pãozão desse tamanho, que é enrolado num papelzão, vocês sabem. Sim. Que até mesmo as nossas compras, nós comprávamos naquelas bichinhazinhas, nos pacotinhos. Todo tipo era um coloral, meio pão passado com ovo. Então era uma dificuldade que hoje, naquele tempo era um pão que eu comprava para eu e as 3 irmãs. A gente cortava. Eu quero o bico. Aí às vezes o cara que comia o bico, ele acertava comer um pedaço menor, mas só por causa do bico. E hoje o meu irmão come 2 pão, com 6 ovos e uma jarra de bananada. Então, para você ter hoje, nos dias de hoje, né? Naquele tempo a gente tinha essa dificuldade. Então, quando eu não tinha lá, eu tacava a pé sozinho, ficava lá na fila. Não era para comprar pão, não. Era para esperar se alguém pudesse fazer uma doaçãozinha do pão. Quando não tinha lá, eu ia para a base aérea para pegar fruta, goiaba, manga, essas coisas todas, para poder ter alguma coisa para poder levar para as minhas irmãs. Senão, eu ia tacar lá pro prédio para esperar o valezinho que a gente pegava para pegar no posto. O leite ou aquele pacotezão de massa. E aquele leite a gente tomava na bananada, porque para tomar aquele leite, se fosse fazer leite só com água, ele era ruim. É doido. Aí eu misturava no pacotezão de massa, que viu? Era um mingau tão bom. E aí, como não tinha creche, não tinha nada, por isso que a minha detenção dentro da pichação, para poder tentar mostrar para a sociedade isso, que foi dar minhas primeiras bases social, de identificar que tinha alguma coisa errada, foi isso. Eu comecei a ver que as coisas estavam com dificuldade e esses pontos eu ia começando a abordar. O baile funk me entreteu e também me fez visualizar isso. Até porque as letras do baile funk daquele tempo era Miami, né, música de preto mesmo. As primeiras músicas daqui foi o N de Naldinho, que eu comecei a ouvir, que tinha também dos baile funk. Inclusive uma coisa que eu não sabia. E aí, na verdade, foi onde o rap, o funk começou. Fez com que a gente organizasse as nossas revoltas, que tudo isso fazia com que a gente ficasse revoltado, na verdade. Entendi. Você tinha uma revolta com o sistema, né? Se você tinha revolta com a rua. Tava errado, alguma coisa. Porque dentro de casa, assim, a ausência do pai, eu não conheço meu pai, você tinha outras pessoas que cuidavam de você. A escola, pra tu entrar, tinha todo aquele padrão ainda militar. Tinha que ter a calça da mesma cor, sapato da mesma cor, andar com farda, se o fardo tivesse amassado não entrava.
chegava no salão, tinha que rezar o Pai Nosso, Ave Maria, cantar o hino nacional, jurar a bandeira. As medidas cívicas, né? Que é os estudos sociais, medidas cívicas. E aí, quando tu chegava na rua, tu era destratado também. Então você tinha uma revolta e o rap, a música, fez com que a gente reorganizasse essa revolta que a gente tínhamos e canalizasse ela para outro lado. Então, Davi começou com grafite, por exemplo, e foi para área, começou com a pichação, foi para a área do grafite, né? E aí fez com que canalizasse, se organizasse e usasse isso a seu favor, não como crime. Aí hoje eu nunca bebi e nunca fumei. O meu único vício foi sempre a dependência da lata de spray, que aí vem de... Só me dá licença aí que eu vou descer aqui rapidinho, ó. Na hora. Vem de diversas coisas. É só lembrando meu amigo pequeno que ele tava me devendo um Pix. Eu já dei o dinheiro a ele e ele ainda não fez o Pix. A troco, né? Mas... É igual tem outro amigo meu ali, meu amigo, que o homem é ruim de pagar que só. Aí eu vim, o Franzé, né? O baile funk ele me proporcionou, eu agradeço bastante. Só que lá era outra geração, outra coisa. De lá eu disse ir pra, né, nessa ocupação lá nos anos de 90, 91, lá no Pantanal, que hoje é o Planalto Ayrton Senna. Então, na época 91. O Pantanal, ele foi a maior ocupação da América Latina. Naquele foi o maior número de familiares, ao mesmo tempo ocupando um espaço de terra de não sei quantos mil hectares. A princípio lá foi construído, todo mundo fez barraca e depois foi esquema de mutirão. Barracas, depois teve mutirão. O trabalho da associação, que é a UMP, que foi a primeira associação que até hoje tem 32 anos, o bairro vai fazer 33, agora em julho. Né? A gente fez tudo, na época era do governo do Ciro ainda. Do Ciro, o prefeito era Juraci, assim, né? Depois veio para o Cambraia. Embora que hoje as pessoas ainda digam que as coisas estão difíceis, mas naquela época era mais difícil. Muito mais difícil. Aqui... A minha alegria era quando eu tomava café com farinha e arroz com ovo no almoço, porque a gente não tinha uma tipo assim, o dia, assim, um padrão do dia das alimentações. É só explicar aqui como que é hoje. Hoje você vai lá na regional, você se inscreve no Era Minha Casa Minha Vida, Minha Casa você se inscreve nesses projetos habitacionais e a prefeitura, através do governo do estado, do governo federal, vai lhe dar um apartamento todo pronto. Você chega e entra. Naquela época não, naquela época você garantia o terreno. E aí, para construir, a prefeitura, o governo só dava o material. A mão de obra era por sua conta. Então, quem tinha dinheiro para poder pagar um pedreiro, levantava sua casa primeiro. Quem não tinha, dependia de favor. Ô, cara, me ajuda aí, eu quero levantar aqui minha casa. O cara tinha um tempinho, aí ele ia ali, trabalhava 1 hora, 2. Aí a dona de casa ia ser a servente dele. Mutirão. Aí um se ajudando, era em forma de mutirão. Tanto que era que as pessoas entravam na casa, a casa nem tinha piso, nem era rebocado. Que inclusive até hoje... A nossa casa lá era... A primeira casa foi de taipa. Se você for hoje, tanto aqui no Barroso 2, como se você for lá no Pantanal do José Walter, ainda tem casa que não tem piso, ainda tem casa que não é rebocado, porque as pessoas não têm condição. Então lá quando a gente... Né, o pessoal chama de invasão, não é invasão. A gente ocupou um canto que estava lá, cheio de mato, não tinha nada, não tinha ninguém. Né, o prefeito José Walter foi um bairro planejado, né, tinha tudo as estruturas. A consequência era que realmente viesse futuramente esses outros bairros. E a gente fez essa ocupação lá e teve um trabalho através com a associação, nessa época do governo Ciro, do prefeito Cambraia, né? E lá era chamado de distrito ainda, que até um tempo, né, atrás a Fortaleza era dividida assim, distrito da Messejana, distrito do Mondubim, que hoje a gente chama de Mondubim, aquela área toda. Você vinha centro, aí do centro tinha construído até a Aerolândia, aí passou a Aerolândia até o Castelão era só mato, e do Castelão até o José Walter era só mato. Só vareda. Aí o que fez o Pantanal ser o que é hoje? A Ceasa. Porque o que sustentou nós todos, durante esse tempo todo, foi a Ceasa. Porque a gente saía 4 horas, 5 horas da manhã para ir para a Ceasa com carro de mão. Aí pegava o que era de fruta, de verdura. Eu pegava as cebolas, tirava aquela coisa, botava no sol, depois empacotava de novo e ia vender. Cheguei até por aqui também, Passaré, Castelão, para poder vender cebola. Tudo a pé. Tudo a pé. E aí o que sustentou, o que fez hoje o Pantanal ser uma potência de diferencialidade, se você for agora no Pantanal... É a maior concentração de comércio por metro quadrado, empreendedorismo, por quê? Por causa que é a Ceasa que iniciou isso. O que sustentou a Ceasa e o que fez fomentar a economia do Pantanal foi a Ceasa. E hoje ela é uma das potências. Todos os bairros ao redor vai comprar o que precisa dentro do Pantanal, inclusive o José Walter. Hoje nós temos uma população em média de 70 mil a 75 mil pessoas.
né? E presta atenção. Os equipamentos públicos não estão dentro do Pantanal, estão tudo fora. Hoje tem um CRAS no Aracapé e outro no Josévaldo, onde o público maior é de dentro do Pantanal. Que hoje poderia ser o inverso. O CRAS poderia ser dentro do Pantanal. Os melhores colégios, os melhores equipamentos públicos estão nos bairros entenderem. No seu ao bairro, redor. No seu bairro tem aquela feira organizada que é uma vez por semana. No Pantanal do Zé Valta, é 24 horas. É 24 horas a feira. Se você for lá 10 horas da noite e quiser comprar um peixe, tem feira. Tem feira lá. Não, mas vou 11. Não, mas é domingo. Não interessa qualquer o dia e nem a hora que você vai. Lá no Pantanal do José Valta tem a Rua da Feira e a feira é 24 horas. Isso, desse mesmo. E lá na regional, quando a gente foi regularizar a feira, era liberado de 5 da manhã às 2 da tarde. Só que na prática não é isso, é o que você acabou de falar, é 24 horas. E lembra, não tem um varredor, não tem banheiro químico. Não tem... precisando pra cá, viu? A gente tá rindo aqui de um efeito colateral, pessoal, mas já tá saindo já. Aí, nessa ocupação, tipo, aí teve vários mutirão, como você falou, teve o mutirão da água, a gente fez a passeata da lamparina para conseguir a luz, né? Só que a gente teve vários golpes, vários baques. Como tem uma grande comunidade, se não tiver uns líderes e um grupo, né, em formação, acontece várias coisas. Tipo, teve em 93 teve a chacina, onde eu perdi 3 amigos de infância. Só explica assim rapidamente como que foi a chacina do Pantanal. A chacina tinha os grupos de extermínio, como sempre teve, do coronelismo, né? Como era uma área que era ocupada, porque foi uma área gigante, a maior ocupação da América Latina ao mesmo tempo. Então, muitos donos que se diziam donos, né, daquela lei daquela lei de terra, né? Quando os antigos, os que tinham acesso, quando o governo liberou a questão da terra, os caras começaram a pegar a terra e botar o nome, registrar no cartório. Só para ter grilagem, né? Fazer a grilagem. Só para tu ter uma ideia, o Planalto Antociano, o Pantanal, tinha quase 8 donos, só que nenhum realmente era o dono. Mas justamente ele foi lá e registrou no cartório como fosse dele. E ali era o quintal do Rodolfo Teófilo, toda aquela área ali. Hoje, se você for lá na Pajuçara, tem a casa do Rodolfo, o cara que criou aquela vacina. Não é o bairro, é a pessoa física. A pessoa, até porque não existia Pajuçara, existia a casa dele lá na Pajuçara e o Pantanal, toda aquela área geográfica que até José Valta era o quintal do Rodolfo Teófilo, o cara que inventou a cajuína, a vacina contra aí no decorrer, os caras todos iam no cartório e botavam não, só que lá era, né, todo aquele território chamado até nos documentos antigos era Jandaia, né? Jandaia não, Indaiá, loteamento Indaiá, que depois veio a água, veio do Edson Secretário, chamaram o Edson Secretário de louco. Como é que o cara vai engarrafar a água, botando água, passava até na propaganda do intervalo da tela quente e dos trapalhões, aí passava aquele cara batendo naquelas garrafinhas, da garrafinha Indaiá, os caras, você é um doido engarrafando água, vendendo água, a água tem em todo canto, e hoje é uma das maiores, né, o mercado tem empresas milionárias vendendo água engarrafada, coisa que o cara, né, foi visionário há muito tempo atrás. Então foi nessa época dessas descobertas todas, né, que era uma área de várias pessoas escreveram e que era donos e realmente não era. Então a gente ocupou na hora de botar o documento, todo mundo tava negócio de grilagem, essa coisa toda. Então acabou que diversas lutas, diversas pancadas que a gente levou, como a chacina, como pessoas que chegavam de madrugada, derrubavam os barracos, faziam aquela coisa toda dizendo que era dono, isso e aquilo. A gente foi vencendo. Claro que a gente perdeu muita pessoa, muitos líderes nossos. Só que a gente conseguiu juntar a comunidade, né, com diversas caminhadas, diversas passeatas. E hoje a gente é um dos bairros daquele território maior em questão de poder econômico e território e pessoas que são cidadãos. Que claro que as dificuldades eu costumo falar, os caras acham, e aí, como é que faz para chegar no Pantanal? É perigoso? Não, perigoso não é o Pantanal, perigoso é as pessoas. Como tem pessoas perigosas em qualquer canto, como no Pirambu, como em qualquer outro canto. Sempre teve essa dificuldade, né, de as pessoas achar que aquele território, por ter aquelas pessoas, por ser de ocupação, é um canto perigoso. Tem um amigo meu que o cara morou a vida toda na favela, aí agora ele se mudou, tá morando num bairro bom, mas quando ele chega em outra favela, ele diz que morre de medo, que não sei o que, é perigoso assim, eu não consigo entender. É normal. E aí a nossa. Aí lá foi onde eu
comecei a estudar, eu fui o aluno do primeiro colégio que se chamou CIES, que a gente chamava de CIES, né, que tinha uma propaganda de uma grande vírgula de educação, e a gente, para não ficar de fora, né, dava um empoderamento ao colégio público local. Nessa época eu já era o Cambraia, né? Tinha saído a associação do Juraci, tinha o Cambraia. Aí era um kit, a gente ganhou um kit, que era o posto de saúde, né, e o colégio, né, que era o CIES, que era o centro entregado, não sei o que lá. E aí eu comecei os protagonistas dos grêmios escolares, que é uma coisa que hoje não existe, que eram os grupos formados dentro dos colégios. E lá na verdade, hoje ainda existe, só que não é tanto politizado como era naquela época. Porque eu lembro de sair do colégio, eu estudar no Padre Rocha, juntar com alguns outros colégios ali do território para nós ir, tipo, brigar, reclamar sobre as carteirinhas de estudantes. Isso, na Unis. Que as carteirinhas de estudante era só... Eu fui muito para aquelas passeadas ali. Que as carteirinhas de estudante era só para você se deslocar de casa para o colégio. E a ideia naquela época era a gente discutir, fomentar a possibilidade do estudante ter meia cultural, ter meia social. Você entrar no cinema, começando, né? Começou essa luta. O ônibus, ele tinha uma cota de receber meia. Quando ultrapassava aquela cota, o cobrador que pagava. E ele ficava... Eu fiz catraca até os meus de 19 anos. Então, porque não funcionava. Na prática não funcionava. Por isso que a gente tava eu fiz catraca quando eu não era amigo do cobrador. Quando eu era amigo do cobrador, ele mandava eu passar por baixo. E aí, quando o cobrador estourava a cota, o cobrador ficava com raiva, porque não podia. Então, assim, às vezes era até bom, porque ele mandava passar por baixo, né? Não, passa por baixo. Aí, já pro pessoal desse lado de cá, por ser uma área perto do Castelão, muitas pessoas não pulava e pronto, porque no final de semana normalmente as pessoas faziam isso naquele tempo, entrava dentro do ônibus, surfava no ônibus e passava e pronto. Aí esse lado de cá, quando a gente via pra cá, era suave demais. Quando nós ia pra outro canto, antigamente era o surf de ônibus, era o surf de trem. Era. Aí pra esse lado de cá era bom demais. Agora quando nós ia pra esse lado eu de lá, mais no final de semana, quando a gente saía daqui, pegava o velho antigo Parajana, que foi a primeira rede social de Fortaleza, Parajana. Aí chegava no terminal e ou pulava o terminal, pulava ali as grades que a gente descia por trás mesmo. Eu sou da época que não tinha os terminal, tava começando ainda. Os terminal foi uma coisa inovadora, uma coisa assustadora, que a gente fica, terminal e tal, que a gente entra e fica como fosse um shoppingzinho, assim, um rolezinho pra nós naquele tempo. E lá onde também, algumas reuniões de pichação a gente fez dentro dos terminal. No caso nosso... E o lazer da gente antigamente era andar de ônibus. Até aproveitando a oportunidade, falando da década de 90 dos bailes funks, né, tipo, hoje o cara fez aquela música da Guanabara, né? Pega o Guanabara e vem. Acredito eu que ele tenha ganhado muito dinheiro da Guanabara, depois que a música estourou. Só que na nossa época, assim que foi feito não fala muito não, que o empresário do cara tá aí, ó. Conhece ele? É o empresário do cara. Aí, na nossa época, do DJ Kiko, do Davi, quando fizeram os terminais, o MC Sinistro fez o rap do terminal. Foi. Quero ter amor, mais amor, de ônibus eu ando e pro terminal eu vou. Aí na época sabe de quê? Do Poupa Ganha ainda. Aí ele falava de todos os terminais e que de um ia pra outro e tal, assim, um negócio, uma música muito doida. Informativo. Uma coisa que tu fala que é bem natural, assim, bem verdade, né? Que nada se cria, né? Tudo se copia. É que nem eu tava ouvindo as histórias do podcast. O cara tava falando que o podcast não, o startup. Né? Os caras que contam piada e tal. Na verdade, o cara fala que o stand-up se criou no Ceará. Isso. O cara como? Na Praça do Ferreira, quando há não sei quantos anos atrás, que na década de 80 e de 70 já tinha lá, dos caras contar a maior mentira da cidade, que os caras ganhavam um cruzeiro, que hoje o prêmio maior é R$1, o outro é 50 centavos. Inclusive eu tirei... As rodas lá, até hoje eu tirei segundo lugar no dia da mentira de 2019, foi 2018. Caba mentiroso. Lá, não, é verdade, mas é verdade. Não, tô falando que o caba mentiroso. A lógica, né? Não, porque você é mentiroso. O primeiro foi o Zé das Tapioca, o segundo foi eu, o terceiro foi o senhor. Lá, eu ganhei 50 centavos, o Zé das Tapioca ganhou R$1. Tu gastou 50 já? Não, tá guardado. Pra ver se gera lucro, né? Então, aí, cara, uma das coisas que também que eu comecei a descobrir no colégio, 16, 17 anos, a primeira vez que eu comi pizza, 17 anos de idade. Eu comi com 12 anos, eu não sabia, e vim provar o que era. Eu não sabia o que era ketchup, eu também não sabia. Danone, cara, quando a gente só vinha pro centro, mano. Até doido, era uma coisa assim, só um pouquinho, só uma lambe. Por isso que até a gente lambe a tampa, porque, cara, pra nós aquilo ali era difícil. Como eu tava até falando antes,
Eu ficava muito alegre quando de manhã tinha o café com farinha, aquela farinhazinha bem quebradinha, charra, Eu aquela comi farinhazinha. muito farinha com açúcar. Farinha com Eu açúcar, comia. Farinha com café eu não arroz gostava. com ovo, arroz, Ó, tu é do arroz Farinha com com ovo. açúcar, farinha com rapadura. No domingo, no almoço, ó, bananada com leite. Eu vim comer agora já. Não, Mas aí, detalhe, Meu pai bananada tu tomava em quanto tempo? Porque se demorasse muito, não podia Não, tomar. mas ficava preto, né? meu pai É que fazia... nós não tinha geladeira, eu Mas tomava meu pai banana fazia- água, não era? Pois é, meu banana pai fazia bananada, mas era só banana e água e leite. Não tinha Não? água e açúcar, não Só tinha água e leite. açúcar. O domingo meu pai comprava Coca-Cola de 1 litro. Aí ele tomava. Aí Só ele tomava completava- o Wilson, o Não, Grapete, aí ele essa tomava, não, da aí meu Coca-Cola pai- chega depois. Não, mas peraí, né? Meu pai, quando a gente tomava metade, a outra metade meu pai botava E era água e quente. açúcar. E era quente. Meu pai completava Coca-Cola com água e açúcar pra poder dar pra gente tomar de noite. E a minha mãe, quando era de noite, na semana, minha mãe pegava, juntava as moedas, aí ia comprar o Richester, que ainda era o pacote branco. Aí comia eu, minha mãe e minha Era irmã, merendinha que a gente era- chamava. Não, era o grande, né? Aí era 2 Merendinha, biscoitos pra cada um, aí quando terminava, a minha mãe enrolava pra gente comer no outro dia. Daquele tempo, eu falei com os meus 15 para 16, 17 foi que eu vim comer pizza. Aí iogurte também nessa época, coisa que a gente, assim, um paladar que você vai descobrir. Tipo, hoje os bebês descobrem isso com 1 ano, 6 meses, ou 2 anos, esses, né? Os paladares. Os nossos paladares, né, nessa área, quase que a gente tava com quase 18, 17 anos. É porque Foi pizza, essas coisas, assim, iogurte. essas histórias, elas sempre foram distantes de nós, por muito mesmo dessas condições reais que nós Quantos vivemos, anos né? tua primeira bicicleta, tu foi ter quantos anos? Eu comprei minha primeira bicicleta que eu comprei foi há 2 anos atrás. Aí, a minha primeira foi uma Monareta em 2002, não, ia chegar a 2000 ainda, era 2 anos atrás. 98 para 99. Porque assim, ó, A eu Monareta é aquela pedi que as partia coisas à minha no mãe. meio. Sei. Eu pedi as coisas à minha mãe, mas dizia assim, ó, quando tiver eu lhe dou. A resposta era essa, quando tiver eu lhe dou. Por quê? Porque meus primos tinham, meus amigos tinham, mas eu não tinha. Eu não tinha. Então eu sabia que ela não tinha condição. Ela fazia tricô, fazia sapatinho, Aí. fazia meinha pra bebê, pra criança. Hoje eu consigo entender, enxergar que aqui dali, que aquele serviço, aquele trabalho que a mãe fazia era um trabalho muito lindo, mas era um trabalho de desvalorizado, Franzé e Davi, Formiguinha. e ao mesmo tempo era um trabalho assim, minha mãe era explorada, cara. Porque ela ganhava, uma senhora entregava a lã pra ela, pra ela fazer sapatinho. Aí cada sapatinho feito, a minha mãe cobrava, a mulher pagava 25 centavos o par de sapatinho minha mãe. E uma vez no centro, eu lembro disso muito bem, eu no centro ouvi os sapatinhos que minha mãe produzia. Aí eu fui perguntar quanto era o sapatinho. Aquele conjunto de sapatinho, né? Que era o sapatinho, a luva, a meia e tal. Era tipo quase R$100 e minha mãe vendia por 25 centavos cada peça dessa. Então era uma exploração de trabalho, por mais que fosse bonita ali, aquele tricô que a mãe fazia, meu irmão, mas era uma exploração de trabalho tava lá. é tanto que eu vejo hoje, e que aí a casa que nós morávamos, né, que hoje minha irmã mora lá, e a casa que a mulher fazia era assim, uma disparidade, uma mulher que mandava a minha mãe fazer, né? Gigante. Era uma disparidade enorme. Entendeu? Tipo, enquanto faltava muita coisa assim lá em casa, eu via que eu estudava no local, passava perto da casa dessa mulher, eu via e disse, mano do céu. Então, assim, eu via muito essa questão. E aí eu entendi a situação dela, que eu não podia Hoje ter. a gente entende, né? Hoje a gente entende. Hoje a gente entende. Compreende. Porque quando a gente era criança, eu também ficava, pô, por que os caras tudo tem as coisas e quando a mãe tem a mãe nós só tinha, faz ó, um era tão doido que a única coisa que a mãe comprava pra nós era roupa de sair, Franzé. Era roupa de sair, era roupa de usar Só ali tinha no final aquela. da tarde ou no final de semana. Que era roupa de sair. Eu usei muita, mas muita mesmo roupa usada. dos Diz, outros. né, que o pobre não troca de roupa, né? A roupa a que gente troca só, de dono, a né? gente só veio usar roupa, comprar roupa com ele hoje, mesmo a gente teve condições. Realmente a gente tinha uma roupazinha, que era disso aí que o que eu me lembro, o que eu consegui comprar foi o macacão da Lean, porque era uma. O tipo que a gente queria é o patamar, o macacão, a chinela, tudo. A gente só conseguia comprar. Eu, mediante muita venda de cebola, consegui comprar um macacão Lean para ir pro Popa Ganha, que era o Popa Show. Que também era um baile que a gente, porra, era um negócio massa demais. A gente nem sabe se era para ganhar dinheiro pro negócio que os caras jogavam lá, só a gente por causa do evento, que tinha os DJs, tinha aquela coisa toda. A gente conseguia. Essa roupa aí, ela durava. Não era só a roupa de sair, era a roupa de praticamente tudo. Era roupa de usar, era roupa de sair, roupa no final da tarde. E aí era tipo, a gente não tinha nem aquela, pô, o cara só usa essa roupa. Não, só tinha aquela roupa. Olha, eu fiz um curso primeiro curso de informática que eu fiz.
Olha aí, Davi, o primeiro curso de informática que eu fiz em 97... Eu fiz de datilografia. A única formação que eu tenho hoje é o curso de datilografia. Eu fiz um curso de informática em 97, aí eu cheguei lá arrasando com a blusa bonita, assim, pra caralho e tal, que Mentia tinha me dado. Aí o professor ele disse assim, que blusa bonita e tal, né? Aí eu disse, olha, o professor acha assim o professor, né? Aí no final da aula ele disse que aquela blusa não dava mais nele, ele deu pra Mentia e Mentia me deu. Aí eu nunca mais fui pro curso, que eu fiquei com vergonha. Puta que a blusa era deixa eu falar uma coisa parecida com essa aí. No meio, lá quando depois eu fui pro Pantanal, mas eu fiquei com raiz ainda lá no Parque dos Irmãos, porque até hoje meus familiares moram lá. Aí o meu primo um certo dia, eu já pichava e tal, fazia as coisas e tal, fazia até algumas artezinhas. Ele, Davi, o nome dele é Humberto. Tem uma fábrica de vela ali que tá contratando umas 100 pessoas que tem a parte de pintar e tal, pra pintar vela. Pintar aquelas velas de aniversário e pintar aqueles gessos. Que antigamente tinha muito gessozinho. Jesus, o Papai Noel, né? Esses personagens animados. Aí eu fui pra fazer o teste. Fiz o teste de uma semana. Pintei muita coisa, né? Tinha habilidade canhoto. Aí o cara já teve pra fazer porque eu era canhoto. Canhoto e tal, não sei o que. Mas mesmo assim ele deixou. Aí quando foi no final do teste ele falou, cara, não dá pra tu não, acho que tu deve procurar outra coisa pra tu fazer, que pintura não dá certo não, pra tu não. Aí hoje a fábrica fechou, depois de alguns anos eu continuei pintando e hoje eu sou o que sou. Isso mostra que mesmo que as pessoas lhe fazem não, e aí você tem muitas aí, vezes... Ó, o Davi que muita gente conhece, você tem aí o @ dele, e você vai ver que o Davi hoje ele é um dos maiores artistas de favela. Do grafite, que usou o grafite, que ele, na verdade, o grafite ele foi muito tempo a arte, né? A arte de rua ela foi muito tempo preconceituada. Porque, e até hoje é. E aí ele saiu do underground, né? Underground para o grafite profissional. Então você acompanha aí a rede social dele, que aí você vai ver. @Davi Favela. É isso. Cara, aí, ponto, aí eu falo, pô, aí o cara, eu saí triste, né? Se fosse um cara revoltado, não, o cara falou que eu não presto pra negócio de pintura, mas mesmo assim eu consegui. Eu fui um pouco da área do grafite da seguinte forma, eu gostava muito de desenhar também, Aí, uma vez, eu tinha 13, 14 anos, eu fui jogar bola ali, eu fui pegar manga ali no Passaré, na área do Passaré. E aí, isso numa campanha, quando eu passei, tinha um cara fazendo uma campanha de um vereador, um deputado. Então o que o cara fazia? Ele fazia só a borda da letra, ele me chamou pra encher. Tu mora aqui perto? Aí eu disse, mora, pai. Tô precisando de pessoa só pra pintar aqui dentro aqui, ó. Aí eu disse, é eu mesmo. Eu mesmo. Aí ele me chamou pra... Aí pronto, eu gostei da área, eu fui trabalhar com esse cara, com o Reginaldo. Fui trabalhar com ele, fiz várias pinturas com ele, aí ele... Muitos caras que eu conheci da vida da pintura, eu não sei o que era, mas muitos caras que trabalhavam assim, genuinamente bem, os caras eram muito viciados em cachaça. É dependência. Tinha uma dependência, então eu vi muito dos caras que iam fazer trabalho, que fechavam o negócio, mas não apareceu. Quando aparecia, tava bêbado. Profissional nessa época também era muito. Até hoje é. Aí depois que eu saí dessa. Só corta um pouco dessa parte da vela que o cara me botou pra fora. Aí depois de um certo tempo eu entrei na equipe da Café Guimarães pra pintar lá lateral de prédio, da Café Guimarães e do Café Serra Grande. Aquele lateral de prédio, você se lembra que naquela lateral de prédio, aí os caras me contrataram por quê? Porque eu era canhoto e pintava as letras de trás pra frente. Em vez de eu começar assim, Café Serra Grande, eu vinha de trás. Do F, A, C. Voltando, os caras usam eu como se fosse um chaveiro, assim, uma coisa para mostrar para as outras equipes, que naquele tempo as equipes de pintura. E na pintura aí eu descobri uma habilidade minha. Foi na pintura que eu descobri uma habilidade minha, que eu conseguia pintar com as duas mãos. Isto é isso dentro da pintura. Isso dentro da pintura. Isso dentro da pintura era inovador. E como a própria sociedade, desde o século passado, sempre teve preconceito com canhoto. Canhoto, quem é canhoto tem parte que não sei o que é não sei o que, isso, né? Bateram tanto nesse psicológico quando a gente era criança, que até tem uma irmã minha que é bem encostada de mim, ela era canhota, hoje ela foi forçada, dentro daquela psicologia, ela foi forçada a escrever com a mão. Muitas crianças naquele tempo. O grafite veio, tu que é um cara desse historiador, o grafite veio da pichação ou o grafite veio das pinturas rupestres? É uma evolução. O ser humano, deixa eu falar um pouco a parte histórica, o ser humano ele vem a demarcar seu território desde os tempos antigos. Ele quer mostrar para a sociedade que ele esteve ali, que ele passou ali. Nas pinturas rupestres a gente sabe que existe porque os índios, os nossos antepassados, riscaram os que eles viviam naquele tempo. O ser humano é hoje, a mesma coisa que um cachorro vai no poste e deixa a minha marca. A minha marca
tá ali. Eu estive aqui. Franzé, quando os banheiros Franzé é aqui, ele chefão. deixou a pintura rupestre lá, não sei. Né? Aí nas partes, né? Aí vem dessa evolução, porque é uma coisa do ser humano, não é uma coisa Marcar o território, né? Não é uma coisa específica, é uma coisa do ser humano. O ser humano, ele desde do século passado, dos antigos, eles vêm querer demarcar o seu território. Isso vem de toda geração. Se você for lá no tempo Shaolin, né? Através dos trabalhos que eles faziam, da demarcação, daquelas coisas todas. E a mesma coisa que hoje, passando para a nossa geração, um dos principais fomentadores de demarcações de território surgiu dentro dos colégios. Se você chegasse dentro de uma sala de aula e fosse ver, além do chiclete que estava lá, mas tinha a marca do cara. Eu e não sei quem se ama, dentro do banheiro. Franzé chefão do 2009, eu sou o cara. Então, essas demarcações, e aí lá do lado de fora tinha a velha castanhola, o velho cavão, igual o meu parceiro pequeno falou. Então, o ser humano, se ele quer deixar a sua marca, ou seja na música, ou seja na política, o ser humano ele quer deixar, né? E aí vem de volta naquele filme do Aquiles, né? Da questão de enfrentamento, né? De ficar vivo dentro da história. Então, o ser humano, a pichação, ela vem dessa coisa. Aí só que soma. Hoje a pichação em si é o quê? Ela é a adrenalina, que é um ato de fazer uma coisa irregular que palpita o seu coração, o cara vai lá. Aproveitar, né, a oportunidade e mandar um abração para ela que deixou a marca no meu coração. Aí vem, né, a fama, que quanto você mais picha mais alto, mais difícil você fica famoso, e ela também não deixa de ser uma expressão. A pichação hoje, que seja mais vandalizada possível, ela não deixa de ser uma marca que aquele jovem quer mostrar para a sociedade. Apesar que só ele ou alguns parceiros deles entendem aquele traço, que é chamado de aeroglíficos, né, gráficos, né, ali tem um sentimento, tem uma marcação, umas três coisas. Só que tem uma outra coisa que é a dependência, né? Você não sabe, a latex spray, a tinta, ela é a base de solvente, e hoje também é a gás propano. Então isso causa uma dependência química gigante. Tem cara que tem 40, 50 anos, tem cara que é policial, que é advogado, que hoje não pode sentir o cheiro, que ele acha que é a vontade de pichar. Não, é o cheiro da tinta que faz ele dar aquele clique. Então, gatilho, né? O gatilho. O gatilho. Eu fiz uma dependência química. Eu fiz a pintura de um teto na empresa ali na Messejana. Era empresa ou era igreja, não lembro. Aí eu passei mal com a tinta, eu não estava usando máscara, eu passei mal. Aí quando eu fui pro hospital, né? E aí o médico disse, ó, ou você toma leite, muito leite, eu não podia tomar porque eu tenho tolerância à lactose. Ou bebida alcoólica, que era para poder cortar os efeitos e tal. E os pintores, por isso que a dificuldade dos pintores, que eu falei que era a questão da dependência. Porque como a tinta, muitas tintas tinham muito chumbo naquele tempo, e chumbo é totalmente prejudicial. Ou a terceira opção que era para outra coisa para fazer. A saúde. Então muitas pessoas erradas. Hoje eu tenho uma dependência, por tanto usar por muito tempo, fiquei doente, tive fibra de vidro no pulmão, por trabalhar muito tempo com automodinâmica, porque eu trabalhava lá no autódromo do Eusébio, que eu pintava aqueles carros. A gente passava a semana toda pintando os carros lindos, aí no final de semana os caras batiam os carros na corrida, na outra semana pintar de novo, né? Aí foi na época que eu conheci o Paulo, da 1º de abril, que eu comecei a também botar ele para poder pintar. E aí, como a tinta de carro já é metálica, tem umas pinturas que, né, que tem os poros de vida, aí começou a entrar, né, não só pela respiração, mas pelo próprio esporo. E aí vai pela respiração, eu tive que fazer 2 retiradas do esquerdo e uma do direito. Vidro mesmo, você quando saía aquele negócio que você sabia que era aquele pezinho mais metálico, mas era vidro, tanto respirar. Aí depois eu vim conhecer o que é EPIs, o que é segurança do trabalho, depois de muito tempo. Claro que por você ser de periferia, a acessibilidade das informações, né, a globalização não era tanta como é hoje, não tinha internet, não tinha telefone, nós ainda trabalhava em carta ainda, e a nossa principal comunicação ainda era a pichação através dos letreiros, né, dentro da cidade. Telefone público, né? O telefone público, que a gente atendia. Eu ganhei muito dinheiro assim lá no Pantanal. Eu atendia, aí ia dar o recado, ó, então liga daqui a tanto tempo que eu vou avisar. Aí eu ganhava, às vezes ganhava dinheiro, ganhava alguma coisa, a pessoa avisava a pessoa vinha no telefone. Eu acho que todas as periferias de Fortaleza aconteceu isso, que as pessoas que tinham, tá ligado? Então a gente já deixava lá, né? Quando era ficha ainda, depois veio o cartão, depois eu comecei a vender e empreender, vendendo a ficha da unidade do cartão e voltando na pichação e da pintura rupestre. Tudo é uma evolução artística, né? O grafite nada é do que uma evolução contemporânea dessas artes todas que vieram, né? Aí eu, claro, depois hoje de estudar, eu fui entender o que é Donatello, o que é esses maiores pintores que existiram, as técnicas,
né? Todos os tipos de técnicas. Só o que faz acontecer é que tem o artista, ele vai escolher a técnica que ele vai trabalhar. Se ele vai trabalhar com spray ou com pincel, o importante é que ele não vai deixar de ser o dom que ele tem, que é de pintar. Que também tem a experiência que ele vai no decorrer do tempo. O Wilton, se ele tivesse continuado, por isso que ele parou por causa da dependência, ou tomar leite ou essa coisa toda, ou procurar outra coisa. Se ele tivesse continuado, o que faz o cara se tornar profissional, o que é? A rotina, a prática. Eu, desde a pichação, quando eu comecei a misturar as cores de spray, sabia não que era grafite, mas mesmo você já começava a fazer os personagens dos nossos desenhos naquele tempo, o Gargamel, os Smurf, o He-Man, Tasmania. Né? O Tasmania já vi agora, era o desenho mesmo antigo, os Muppets, os começou, Ninja. né? E até porque na pichação, os nomes dos caras, a gente dava o nome desses personagens. Tinha um parceiro que chamava o Gorpo. O Gorpo é aquele cara lá, o mágicozinho que era lá do He-Man. Isso. E aí, outros personagens, todos os caras a gente chamava os caras de Gargamel, de todos os nomes e tudo, porque era decorante da parte da... 3 notícias importantes para dar agora. A primeira é que a produção falou que eu sou um cara muito fotogênico diante das câmeras. A segunda é que já está muito próximo da gente fazer aquele lanche. E a terceira é que, infelizmente, apesar da grande audiência que a gente teve, chegamos ao final de mais um podcast de positividade. E só no primeiro capítulo, porque esse capítulo vai ter 3 partes ainda, que ainda falta contar a minha história e a história do Não, e a gente ficou ainda nos anos 90 ainda. Para chegar a 2023 é muita coisa ainda. Se você quiser se inscrever no canal, vai ficar aqui na descrição o canal. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, também vai estar aqui. O podcast que a gente está fazendo, esse Positividade, é um projeto nosso, né? Um projeto também pessoal, é uma extensão do que a gente já tinha. A CUF, ela teve um programa na rádio durante 20 anos e encerramos o programa. O pessoal da produção sempre trabalhou com rádio, sempre trabalhou com comunicação. Isso. O Franzé teve programa em rádio de Sobral, Davi tem toda a história, eu também tive programa em rádio. E é mais um projeto nosso, né? Não um projeto novo, mas uma parada que a gente está fazendo aqui em Fortaleza, aqui do estado do Ceará, onde a gente tem uma perspectiva enorme de que esse programa a gente consiga fazer um bate-papo aí com várias personalidades cearenses, política, humor, artista, musical, pessoas do anonimato, mas que desenvolvem um trabalho bacana dentro de seus territórios. E você que também está nos assistindo, você pode vir aqui trocar uma ideia conosco. E esse é o papo, né? Esse é o papo de você aí nos ajudar a fazer parte do programa aqui, indireta e diretamente, sendo aí propagando as informações, propagando nossos vídeos, curtindo o que a gente está, né, os nossos conteúdos, trazer os conteúdos, dar a sua opinião, dar a sugestão e participar conosco, que a gente não pode fazer nada para quem está ouvindo. A gente quer construir e fazer com quem está nos assistindo também. E esse é só, né, um dos primeiros projetos que a gente está lançando, né? Também vai ser gravado aqui nesse estúdio, tá no BID, que é o programa do nosso amigo Kelvin, né, que vai tratar sobre a categoria de base, que é um programa inovador, né, bem diferente do que se faz hoje dentro do Ceará. Então é mais um produto que a gente vai estar lançando, dentre outros, no decorrer do tempo a gente vai estar aumentando a nossa grade de programação. E a gente não para por aqui, é nome do primeiro passo de uma trajetória gigante, igual o Wilton falou, o Franzé falou, de uma trajetória que a gente já vem de muito tempo. Vocês escutaram um pouco dessa trajetória, inclusive da parte minha, mas vai ter outros passos para a gente poder seguir. Então, ficamos por aqui. Valeu, rapaziada. Espalha a paz. Franzé Chefão se despede. Espalha a paz e fique com Deus. Davi Favela. Valeu, tamo junto, misturado, mais aqui do nosso estúdio. Pequeno Correria, valeu Kelvin, valeu Kiko, beijão, amo vocês. Realização CUFA Ceará.